O Java é uma das mais poderosas linguagens de programação da atualidade, com aplicações em várias plataformas e ambientes. Aprenda neste curso os conceitos básicos para uso desta dinâmica linguagem. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Entenda como gerenciar o layout de suas aplicações utilizando o recurso de gerenciador de layouts. Costumeiramente, em nossos exemplos definimos um método como nulo, mas até então não tínhamos dado atenção a ele. Estamos falando do método setLayout, através do qual podemos gerenciar e definir o layout a ser usado nos componentes gráficos. Ele pode ser aplicado a um painel, um frame ou outros componentes. O gerenciador permite dividir o componente em regiões que irão receber e organizar outros componentes. Para cada tipo de gerenciador temos um formato de divisão aplicado. Vamos entender na prática o que isso significa. Estamos com uma classe já iniciada com alguns componentes e instruções definidos. Teremos alguns botões declarados, que irão aparecer dentro da janela criada através da própria classe. Aqui temos as declarações necessárias para usarmos um menu que permitirá acessar alguns dos tipos de gerenciadores. Vamos declarar o que falta para nosso exemplo. Digite o seguinte: essa é a declaração para o objeto que irá conter todo o conteúdo da janela. Pressione a tecla Enter. Digite o seguinte: estamos declarando um objeto do tipo flowLayout, que é um dos gerenciadores existentes. Iremos usar esse objeto para definir o layout a ser usado posteriormente. Vamos declarar objetos similares para outros dois gerenciadores. Pressione novamente a tecla Enter. Digite dessa vez: novamente pressione Enter. E digite mais esta linha: pronto, todos os objetos a serem usados neste exemplo estão declarados. Logo entenderemos melhor o uso de alguns deles. Vamos definir algumas instruções para a inicialização dos componentes. Deixe que eu posicione o cursor para nós. Na linha atual, digite: com esta linha estamos atribuindo a variável conteúdo, o container onde tudo é exibido no frame. Poderemos com isso manipular o que fica dentro da janela da aplicação. Pressione a tecla Enter. E digite o seguinte: como já vimos anteriormente, esta linha define como nulo o gerenciador de layouts. Estamos fazendo isso para que o conteúdo da janela seja exibido sem nenhum estilo de divisão inicialmente. Com essas definições realizadas, vamos às ações dos menus que irão alterar o gerenciador de layout. Já estamos dentro do método para o item de menu mFlowLayout.
Quando o usuário clicar sobre ele, o estilo do conteúdo deve ser alterado e os botões que estarão na janela deverão ser posicionados segundo o gerenciador Flow Layout. Para entender, quando aplicado esse gerenciador, os componentes são inseridos da esquerda para a direita. A ordem em que são inseridos segue na sequência em que são adicionados usando o método add. Quando não existir mais espaço em uma linha, é criada outra linha em seguida, e os outros objetos vão sendo posicionados logo abaixo. Isso quer dizer que a quantidade de componentes que estarão em uma mesma linha irá depender da largura da janela ou do objeto do tipo container. Para utilizar esse estilo de organização, digite na linha atual. Estamos criando um objeto do tipo Flow Layout para definir o estilo de gerenciamento. Os parâmetros informados indicam como os objetos devem ser posicionados dentro do esquema de layout. O primeiro parâmetro é o alinhamento, que pode ser 0 esquerdo, 1 centralizado ou 2 direito. Este parâmetro é opcional e, se não for informado, será assumido o valor 0. Em seguida, temos o espaçamento horizontal, onde definimos a distância entre os objetos que estão na mesma linha. Aqui temos o espaçamento vertical, onde definimos a distância entre as linhas de objetos. Os dois espaçamentos são opcionais e, se não forem informados, serão assumidas 5 unidades. Pressione a tecla Enter para continuarmos. E digite o seguinte: estamos definindo agora o gerenciador de layout que foi criado na linha anterior. Pressione Enter novamente. E digite em seguida: aqui aplicamos o gerenciador de layout ao container, em que estão todos os botões. Com isso é feito o realinhamento de todos eles de acordo com as especificações do estilo definido. Essas são as linhas necessárias para alterarmos o estilo de alinhamento e distribuição dos objetos para este gerenciador. Vamos aplicar as mesmas instruções para o gerenciador Grid Layout. Dê um clique nesta linha. O gerenciador Grid Layout divide a janela num conjunto de células em uma grade retangular, com linhas e colunas. Nesta grade, todas as células possuem a mesma dimensão. Os objetos são dispostos seguindo a ordem em que são inseridos pelo método add, sempre da esquerda para a direita. Vamos definir sua utilização então. Digite a seguinte instrução: veja que na criação do objeto do tipo Grid Layout, temos um parâmetro a mais a ser informado. Na verdade, alguns dos parâmetros dele são diferentes. Aqui temos o número de linhas, a quantidade de linhas que a grade terá. Depois temos o número de colunas, que determinará a quantidade de colunas na grade. Ambos os parâmetros, se não definidos, assumirão o valor 1. Em seguida, temos os parâmetros espaçamento horizontal e espaçamento vertical, já mencionados.
Pressione a tecla Enter e digite nesta linha. Novamente pressione a tecla Enter e digite mais esta linha. Muito bom, os dois primeiros gerenciadores que vamos testar estão configurados. Vamos executar o arquivo e ver como eles atuam. Veja que ao ser iniciada a aplicação, os botões estão todos dispersos pela área de conteúdo da janela. Lembre-se de que definimos alguns valores de posicionamento inicial, mas sem organização. Agora clique aqui no menu Layout. Escolha a opção chamada Flow Layout. Veja só o resultado da organização dos objetos com este gerenciador. Note que temos uma primeira linha de botões com o espaçamento horizontal que definimos entre cada objeto. E quando o espaço terminou, foi criada uma segunda linha com a distância que informamos entre elas. Essa forma de distribuição permite organizar rapidamente os objetos, mas pode ser mais difícil distribuí-los no espaço todo do conteúdo. Clique novamente no menu Layout. E agora escolha a opção Grid Layout. Observe a distribuição que temos com este gerenciador. Note que os botões estão organizados em uma grade, que tem 2 linhas e 3 colunas, conforme indicamos. Note que os objetos são redimensionados para ocupar cada um o mesmo espaço de cada célula da grade. É outra opção de organização que permite ocupar melhor os espaços do conteúdo, mas pode ser um problema quando se trata de objetos com tamanhos e conteúdos muito diferentes. Você pode testar cada opção e optar por uma ou outra conforme a necessidade. Mas vamos falar de outro tipo de gerenciador. Feche a janela atual. Vamos falar agora do gerenciador Border Layout. Este tipo de gerenciador de layout divide a janela em 5 regiões: North superior, South inferior, West esquerda e East direita, e Center centro. Para este gerenciador, a ordem em que os objetos são adicionados não tem influência alguma, visto que as posições são fixas. Uma possível desvantagem é que podemos ter apenas 5 componentes nessa tela, já que são 5 regiões. Caso seja inserido mais algum, ele será exibido sobre outro objeto. Para testá-lo, precisamos alterar o código que já inserimos, visto que este tipo de gerenciador só pode ser aplicado no método add. Deixe que eu faça isso para nós. Pronto, removemos as linhas que adicionavam os botões e também a linha de definição de layout. Comece digitando o seguinte: assim como nos outros exemplos, criamos o objeto do tipo do gerenciador com alguns parâmetros. O primeiro é o espaçamento horizontal e o segundo o espaçamento vertical. Assim como acontece com os outros gerenciadores, estes valores são opcionais e assumem 5 unidades caso não sejam informados. Pressione a tecla Enter. Digite então.
Pressione novamente a tecla Enter e digite o seguinte: veja como é feita a definição do alinhamento. Logo após o nome do objeto ser adicionado, informamos o gerenciador de layout, seguido da região em que o objeto irá ficar. Vamos inserir os outros objetos. Pressione a tecla Enter e digite a próxima instrução. Novamente pressione Enter e digite o seguinte: dê Enter novamente e digite nesta linha: só mais um Enter para finalizarmos. E digite aqui: pronto, definimos um objeto para cada região. Mas saiba que não é obrigatório o preenchimento de todas as regiões. Caso não sejam informadas, as regiões são consideradas pelo gerenciador como uma região única e irão ficar disponíveis para outros objetos. Deixe que eu execute o arquivo para vermos o resultado. Muito bom! Note como cada objeto está na sua posição adequada. Este estilo de layout pode ser muito útil, especialmente em aplicações para web, embora possa ser usado em qualquer situação. Vimos 3 tipos de gerenciadores, mas estes não são os únicos. Porém, foi possível com estes ter uma ideia de como funciona a organização automática de layout nas aplicações Java. Com o uso deste recurso, você poderá ganhar muito tempo na construção de suas aplicações e projetos. Para finalizarmos a aula, clique no botão Fechar desta janela. Olá, que bom vê-lo! Nesta aula, aprendemos sobre os métodos Set Layout, Grid Layout e Border Layout. Através deles, podemos gerenciar e definir o layout a ser usado nos componentes gráficos. Foi possível com eles ter uma ideia de como funciona a organização automática de layout nas aplicações Java.
Com seu uso podemos ganhar tempo para construir aplicações e projetos. Espero que tenha entendido. Não se esqueça de estudar. Até a próxima! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.